estamos novamente a assinalar este Dia Nacional do Não Fumador com temas importantes. Ainda vamos aqui falar da urgência do rastreio do cancro do pulmão, falar também da doença pulmonar obstrutiva crónica e nesta altura abriremos portas às suas questões que dizem respeito a esta doença, mas também à especialidade de pneumologia. 225083297 é o número de telefone que pode ir marcando para inscrever-se e depois aqui em direto ver a sua dúvida esclarecida, partilhar o seu testemunho, também a sua opinião. Para já vamos precisamente falar sobre os 2 medicamentos recentemente comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde para ajudar a deixar de fumar, um passo importante então neste compromisso de abandonar o tabaco e por isso junta-se a nós o Dr. Luís Rocha, médico pneumologista, diretor do Serviço de Pneumologia do IPO do Porto, também membro da direção da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Olá, Sr. Doutor, muito boa tarde e muito obrigada por estar connosco, a ajudar-nos então neste consultório. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde. Muito obrigada. Sr. Doutor, sabemos que deixar de fumar é um desafio, o tabaco é também um dos fatores de risco apontados para muitas patologias. Esta é uma boa notícia, pergunto-lhe, quais são estes 2 medicamentos para deixar de fumar que agora são comparticipados pelo SNS? É uma excelente notícia que o Estado nos deu relativamente à comparticipação. Estamos a falar em 37%. E dessa forma temos neste momento 2 fármacos, existem mais fármacos, mas temos 2. São substâncias que não têm nicotina, têm uma substância ativa que vão atuar a nível dos receptores de nicotina e ajudar neste processo de cessação. Estamos a falar de 2 moléculas, a citiziniclina e a vareniclina. Esta última já existia anteriormente, foi retirada do mercado, entretanto, por razões de contaminação de lotes, mas são excelentes fármacos que podemos utilizar em consulta com esse efeito positivo da comparticipação e dessa forma o doente fica muito mais motivado. Claro que o doente que procura uma consulta, acima de tudo, nós temos que avaliar a sua dependência, a sua motivação e, como foi dito com a anterior convidada, há aqui uma ajuda que os profissionais de saúde aqui envolvidos no processo de cessação podem ajudar muito nesta questão da cessação. E hoje assistimos a um dia, ou seja, em que a pneumologia, as patologias em particular relacionadas com o tabaco, estão aqui focadas e o vosso programa é esse exemplo. O que é importante saber para delinear o tratamento com estes 2 medicamentos? Qualquer pessoa que fume pode tomar estes 2 medicamentos? De uma forma genérica, podia dizer que sim, mas como fármacos que são, devem ser avaliados em consulta com prescrição médica e nessa avaliação nós temos que ter em consideração o perfil do doente e as comorbilidades que temos muitas vezes associadas a este perfil do doente. Temos doentes com muita patologia aqui de foro cardiovascular, respiratória e outras patologias e nesse contexto devem ser avaliadas. São fármacos que têm a sua atuação a nível do sistema nervoso central e dessa forma devemos ter em consideração a terapêutica que o doente já faz e muita da terapêutica, muitas vezes aqui associada, que são depressoras do sistema nervoso central, estamos a falar, por exemplo, de antidepressivos ou outros fármacos no tratamento psiquiátrico, devemos ter isso em consideração nessa avaliação. Mas a resposta é simples, ou seja, há sempre aqui o benefício versus risco relativamente à cessação, é muito o benefício em deixar de fumar considerável relativamente à utilização destes fármacos, o risco é bastante menor. Claro, Sr. Doutor, são medicamentos, portanto, seguros e eficazes, mas existem contraindicações comuns aos 2 medicamentos? Sim, ou seja, nós temos aqui uma atuação a nível dos receptores de nicotina e dessa forma o que é que acontece quando um fumador inala nicotina ou outros produtos de tabaco aquecido, como também já foi referido, que têm nicotina, vão preencher receptores desse tipo. E no preenchimento desses receptores assistimos muitas vezes ao relaxamento, à quebra da ansiedade, ou seja, com todo o efeito nefasto que está associado a esta parte comportamental e outros compostos. E dessa forma, ao bloquear estes receptores, o apetite para fumar é menor. Mas nós temos que avaliar se o doente está nessas circunstâncias para o processo de cessação, porque pode não estar motivado, pode ter uma dependência elevada, até podemos ter que associar aqui outros fármacos e ver que tipologia de fármacos já está a tomar, como já fiz referência, patologia de foro psiquiátrico, fármacos do foro cardiovascular, algumas situações utilizadas para dormir, temos que considerar neste perfil de doentes e daí a questão do aconselhamento junto do profissional
médico e muito na nossa especialidade de sabermos bem avaliar isso e fazer a orientação do doente. E quanto tempo em média uma pessoa deve tomar estes medicamentos para conseguir parar de fumar? Habitualmente, numa consulta especializada ou numa intervenção breve relativamente à cessação tabágica, fazemos uma avaliação em termos de escalas de dependência e motivação, estabelecemos o designado dia D, a curto prazo. Dia D estamos a falar numa semana, 2 semanas, como há um bocadinho eu via na peça, ou seja, vou fazer 50 anos e quero deixar de fumar nessa altura. Vamos atravessar agora o período de passagem do ano e vou deixar de fumar. São bons momentos, mas este dia deve ser estabelecido a curto prazo. E nessa altura podemos iniciar um processo de cessação com a ajuda do profissional médico, ou não, o profissional de saúde aqui envolvido. O acompanhamento, o êxito de cessação é muito maior e temos aqui períodos que podem ir a períodos de 25 dias, períodos de poucas semanas, de poucos dias, em que com todos estes processos associados o doente deixa de fumar. E o benefício é largo, relativamente imediato, até em algumas situações, relativamente a este processo de cessação. E vai reduzir aqui alguns sintomas de abstinência também? Sim, temos que considerar isso, porque o doente numa fase inicial vai ter processos de abstinência, tal como no álcool. E, portanto, há aqui muitas vezes substitutos de nicotina podem ser associados, e um ouvinte falou disso mesmo, ou seja, da utilização de substitutos de nicotina que podem ser associados, e podemos ter esse efeito relativamente à questão da abstinência, portanto, controlar essa abstinência. Assim como introduzir outros fármacos aqui relativamente à ansiedade e à depressão, que também podem ser introduzidos. Esta é uma forma de influenciar também as pessoas e de as motivar a deixarem de fumar, uma vez que agora são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. Uma boa forma. Sem dúvida. Nós temos em Portugal cerca de 17% da população fumadora, são quase 2 milhões de pessoas que fumam, uns mais carga tabágica, menos carga tabágica. Nós temos aqui um efeito muito positivo direto na saúde. Eu posso referir que o Orçamento de Estado não foi amigo relativamente à questão dos efeitos na saúde. Porquê? Porque quando está aqui com uma fatia relativamente a um valor acrescido, relativamente ao aumento do consumo do tabaco, deve ser exatamente o oposto, porque isso tem efeitos diretos na saúde, e estamos a falar em efeitos diretos a nível de doença, de internamento, de efeitos em termos de custos diretos e indiretos. Portanto, todo este efeito relativamente à cessação tabágica, e estamos a falar essencialmente na prevenção secundária, não falando já na prevenção primária com as crianças, nas escolas, em que isto devia ser um tema discutido, debatido, para que não iniciem o processo do hábito de fumar. E o que estamos a assistir neste momento aos produtos de tabaco aquecido é que nas faixas etárias mais jovens há um aumento relativamente a este consumo, e que leva esta alteração comportamental com o uso de nicotina a manter a dependência, e aí sim a evoluir depois para processos de tabaco clássico, que são, como já referi, prejudiciais. Portanto, tudo que seja ajuda, tudo que seja com participação, tudo que seja a utilização de fármacos bem controlados como estes, são eficazes, estão comprovados, é um efeito muito positivo relativamente à questão da cessação. E precisamos de mais consultas, precisamos de mais espaços, mais consultas dedicadas a este tema. Para terminar, e aproveitando esta oportunidade, uma nota sobre as novas formas de tabaco, como já aqui falou o Sr. Doutor. O que se sabe realmente sobre os efeitos na saúde? Temos efeitos nefastos na saúde, porque também contém um conjunto de compostos que estão prejudiciais e provocam cancro, estão comprovados, cancerígenos, em menor quantidade que o tabaco, mas existem nessa inalação. Simultaneamente temos nicotina, que mantém o efeito aditivo relativamente ao aspecto comportamental e, portanto, na dependência. Está comprovado também que a utilização deste produto de tabaco aquecido também associam muitas vezes ao tabaco também clássico, e, portanto, são formas, muitas vezes, de utilização transitória para um processo de cessação que muitas vezes não acontece, e que as sociedades científicas, qualquer uma delas, combate em termos de não permitir que sejam utilizados como formas terapêuticas e sendo prejudiciais, e simultaneamente a sua utilização em espaços públicos, em situações junto de escolas, tal como acontece com o tabaco clássico.
Muito bem. Agradeço imenso este contributo. Muito obrigada por ter estado aqui connosco no consultório. Continuação de uma excelente tarde. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Dr. Luís Rocha, médico pneumologista, também diretor do Serviço de Pneumologia do IPO do Porto e ainda membro da direção da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, a falar-nos então sobre estes dois medicamentos para deixar de fumar que passam agora a estar disponíveis nas farmácias, comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. Vamos